encontrou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 4. Depois destas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, ou outra versão, arrebatado em espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Aquele que estava assentado era de aspecto semelhante a jaspe e a sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos. Assentado neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco, e a cabeça tinha coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia como um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha o rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas, e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar, de noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graça àqueles que está assentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono e o adoram, aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor, é Deus, o nosso Deus, e és digno de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Senhor Deus poderoso, nós te louvamos e te exaltamos nesta noite, porque hoje o Senhor está sentado no trono. Outrora o Senhor esteve entre nós, o Senhor habitou entre nós, o Senhor deixou toda a tua glória na glória, o Senhor deixou todo o teu poder na glória, para estar entre nós. Mas hoje o Senhor, depois de ter morrido e ressuscitado, hoje o Senhor está sentado no trono de glória, aonde os seres viventes estão ao redor declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O Senhor, meu Pai, está ao redor, meu Pai, no centro, aonde está ao redor os 24 anciãos, declarando, meu Pai, que o Senhor é digno de honra, de glória e de louvor, meu Deus amado, Deus da glória. E nesta noite nós estamos aqui como igreja do Senhor, reunidos no teu nome para prestarmos culto de louvor e adoração ao teu santo nome, ó Pai. Abençoa a tua igreja reunida aqui nesta noite. Fala conosco nesta noite, ó Pai, por intermédio desta palavra que não é humana, que não é nossa, mas é a tua palavra santa, fiel e revelada. Fala conosco, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Toma teu assento aí, meu irmão, minha irmã, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Uma visita à sala do trono.
Eu me lembro, irmãos, quando eu era adolescente, mais de 30 anos atrás, eu fui de férias com a minha família para Viradouro, interior de São Paulo, na casa dos parentes da minha mãe, meus parentes. E ali conversando com meus primos, eles nunca tinham vindo para São Paulo, capital. E aí eles perguntaram como que é lá em São Paulo. E a gente vai explicando. O cartão postal de São Paulo são os prédios altos, o trânsito, o metrô que eles nunca tinham visto. E eu fui tentando explicar para eles como que eram aqueles prédios enormes, casas em cima de casas. O mais impressionante era o elevador que tinha dentro dos prédios, que você te levava lá para cima, não precisava subir as escadas. E aí eu fui explicando aquelas coisas ali para eles, irmão, tentando fazer com que eles entendessem. E João aqui está tentando fazer a mesma coisa, tentando explicar algo que ele nunca viu para um povo que nunca viu. Imagina a situação, irmão. Você vê algo que nunca viu e tentar explicar para uma pessoa que nunca viu. Era justamente isso que ele estava tentando fazer. Só dá para explicar dando exemplos. E era justamente isso que João começa a fazer em Apocalipse. Começa a tentar. Então é muito fácil nós encontrarmos textos dizendo como, parecido, porque não era aquilo que ele estava vendo, era coisas parecidas. Então ele estava pegando um modelo, passando para cá, pensando no que poderia parecer e trazer para que pudéssemos entender. Então, tudo que João está falando aqui, irmão, é muito melhor, é muito mais excelente, é muito mais maravilhoso, porque o que João está vendo é algo inexplicável, é algo sublime, é algo maravilhoso, e ele está contemplando. João viu, irmão. João viu a cidade santa, João viu o lugar preparado para a igreja, para os santos, que o Senhor tem preparado para nós morarmos no céu. João viu toda essa maravilha, toda essa formosura, João viu, e ele tentou passar para nós um pouquinho do que ele viu lá no céu. Ele tentou trazer para nós as revelações. Apocalipse significa isso, o livro das revelações. Ele tentou trazer um pouquinho das revelações para nós, para nos dar o gostinho de morar no céu. E ele vai falar aqui então, depois destas coisas. Que coisas? Capítulo 1, 2 e 3, aonde ele começa a trazer algumas palavras para a igreja. Trouxe as 7 cartas às igrejas da Ásia, e agora aqui, terminando as 7 cartas, João vai ser arrebatado. O que é arrebatar? É você ser tirado de um lugar rapidamente para outro lado, para outro lugar. E ele então vai estar ali, depois destas coisas que ele escreveu, Apocalipse 1, 2, 3, depois destas coisas, vai dizer, olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. E a voz que tinha ouvido no princípio, lá no capítulo 1, falando comigo como trombeta, disse, suba para cá, irmão, suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Irmão, capítulo 1, 2 e 3,
o Senhor estava falando com a igreja que está na terra. Capítulo 4 em diante, a igreja já não está mais na terra. A igreja já foi arrebatada e a igreja agora está lá na glória. A igreja está morando com o céu, está morando com o Senhor no céu, está morando na cidade celestial. Não importa como você quer chamar, mas importa que a igreja vai estar lá na glória. Nós não vamos estar aqui na tribulação, irmão. Na tribulação nós já estaremos lá na glória. Pastor, mas é tanta tribulação que a igreja está passando, pastor. Será que nós já não estamos na tribulação? Não, irmãos. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 24, o princípio das dores, o princípio dos ais, aonde haverá aumento de terremotos, aonde pai matará os filhos, aonde o amor de muito vai se esfriar por causa da iniquidade. É o princípio das dores. Mas aqui a igreja não vai estar mais na terra, a igreja vai estar lá na glória, dando glória, louvando, exaltando o nome do Senhor. Tem alguns tribulados aí, né, que vêm muitas vezes para tentar nos atribular. Isso vai ter, irmão, isso aí só vai resolver lá na glória. Mas em breve tudo passará. João, ele foi arrebatado. O corpo ficou, mas o espírito subiu. Ele entrou lá na sala do trono. Uma vez eu conversando com uma irmã, ela falou assim: pastor, uma vez eu fui lá no céu, Deus me levou lá no céu, eu fui assim no meio de um jardim bonito, grande, lugar maravilhoso, eu estava contemplando, eu estava vendo tudo aquilo. Quando eu terminei de ver tudo aquilo, eu ouvi uma voz: volta que o teu tempo ainda não chegou. Volta porque o teu tempo ainda não chegou. Se é verdade ou não, eu não sei, irmão. Mas João viu, irmão. João foi lá no céu e viu a glória, a grandeza, viu a cidade preparada. João viu coisas que não dá para descrever, irmãos. Ele diz: olhei e vi uma porta aberta no céu. Uma porta aberta no céu. A Bíblia diz lá em João capítulo 10, versículo 9, que Jesus é a porta da graça. O que é a porta da graça? É a porta da salvação. Jesus é a porta da salvação, e a palavra do Senhor vai dizer: aquele que entra por mim será salvo. João viu lá no céu a porta aberta, e ele entrou por esta porta no arrebatamento, na visão. Ele entrou e foi direto na sala do trono, irmão. João viu a cidade santa. A primeira coisa que ele viu quando ele chegou no céu, passou pela porta, entrou no céu, a primeira coisa que ele viu, um trono. Ele viu um trono, e a Bíblia vai falar aqui em Apocalipse, nesse capítulo 4, 12 vezes a palavra trono. Por quê, irmãos? Porque o trono, além de estar lá no céu, estava no centro. O trono estava no centro, os 24 anciãos em volta, os querubins, os seres viventes, estavam em volta, o arco-íris estava em volta, porque no centro estava Jesus. Ele é o centro de todas as coisas, Ele está no centro do universo, no centro. O trono significa honra e autoridade. Ele está no centro, é do trono que sai as ordens para a terra, é do centro, é do trono que sai as bênçãos, que sai o juízo, que sai as ordens para a terra, é do centro, é do trono de Deus. Agora tem o trono, porque Jesus, quando veio, ele não tinha corpo, mas agora quando ele volta, ele tem um corpo. Ele precisa de um trono para se assentar, e em volta deles, irmão, em volta de Jesus,
Jesus está os anciãos, está os querubins, está o arco, porque em volta dele, porque ele é o centro, ele tem que estar no centro da minha vida, da tua vida, ele tem que estar no centro da igreja, porque quando Jesus está no centro, é ele que manda, ele que governa, ele que dá ordem, é ele que está no comando. É ele, irmão, ele está no governo. Ele está no governo de toda a terra, porque ele dá as bênçãos, mas também o juízo. Sabe aquela ilustraçãozinha, aquela historinha bem simplesinha que você já ouviu 500 vezes, mas eu vou contar de novo? Porque ajuda a gente a entender algumas coisas. Estava o avião, veio aquela turbulência, aí todo mundo já ficando desesperado, e a mulher olhou para o menininho do lado na janela brincando, falou: menino, você não está preocupado? Você não está com medo? Você não tem medo de que o avião vai cair? Ele com toda tranquilidade: não, meu pai é o piloto. É isso que a Bíblia está nos dizendo. Fica tranquilo. O papai está no controle. O papai é o piloto. O mundo pode estar um caos, tudo bagunçado, tudo desestabilizado. Ei, mas o papai está no comando, o papai está no controle, o papai está no governo. Ele está no trono, ele está governando toda a terra, todo o universo. É ele que governa. Ele governa todas as coisas, então fique em paz, irmãos, porque o centro do assunto de Apocalipse é esse, que o Senhor está sentado no trono, e do trono ele governa sobre toda a terra, sobre todo o universo. Esse é o assunto principal de Apocalipse. Então entenda isso e confia, irmão. Aquele menino tinha confiança, porque o pai dele era o piloto, o pai dele estava no comando. Então fique tranquilo, porque o teu pai é o piloto, o teu pai está no comando, ele está no governo da nação. Então fique tranquilo, porque no final tudo vai acabar de acordo com a vontade do Pai. A bênção vem do Pai, a vitória vem do Pai, a porta aberta vem do Pai, a cura vem do Pai. É lá do trono que vai vir a ordem de bênção para mim e para a tua vida. É de lá, irmãos. A primeira coisa que ele viu foi um trono. Quando ele chegou lá, a primeira coisa que ele viu, um trono. Mas o trono não estava vazio, porque no trono estava ocupado. E ele vai tentar aqui. E agora? Como eu vou explicar esse que está sentado no trono? Como eu vou explicar o inexplicável? Não dá para explicar o que está sentado no trono. Ele é semelhante ao jaspe, mas também ao sardônio. O jaspe é uma pedra branquinha, cristalina, que simboliza a santidade, a glória de Deus. E sardônio é uma pedra vermelha que nem o sangue, simbolizando o sacrifício na cruz, porque na cruz Jesus redimiu, libertou, resgatou as nossas vidas. Então quando ele olha para aquele que estava sentado no trono, ele vê como semelhante uma pedra de jaspe e de sardônio, porque ele não tem como dizer quem é aquele que estava sentado no trono, porque quando Isaías capítulo 6, versículo 1, vai dizer que aquele que estava sentado no trono, o seu manto estava passando das cadeiras. Ali ele vai trazer uma revelação, porque não dá para explicar o inexplicável. Cada um vai tentar usar exemplos para tentar descrever a glória, a majestade, a presença, a grandeza de Deus. Não dá. Quando ele chegou lá no céu, viu o trono, alguém sentado no trono, ele já chegou: e aí, Jesus, deu um soquinho, é nóis. Não, irmãos, ele caiu em temor e tremor diante da grandeza de Deus.
Ele não conseguia descrever, porque ninguém consegue descrever a glória de Deus, ninguém consegue contemplar a presença de Deus e permanecer vivo, irmão, porque essa estrutura do corpo natural não suporta ver a glória de Deus. A glória de Deus é tão majestosa para nós entendermos que a Bíblia vai dizer que a glória, ou seja, a luz da glória de Deus, ela é tão forte que ela ofusca o sol. Você já olhou o sol ao meio-dia, no dia de verão? Você já olhou assim, encarou o sol, agora eu te encaro. Não dá, irmão. Imagina a glória de Deus, como que você vai ver a glória de Deus se até o sol fica escuro na glória de Deus? Moisés falou: Deus, deixa eu te ver a tua glória, Deus, já que nós somos amigos, já que eu tenho intimidade com o Senhor, deixa eu ver a tua glória, Senhor. Não dá, Moisés, não dá, mas eu vou ser misericordioso com você. Não é porque eu quero assim, não me quero revelar para você. É porque não dá, Moisés, você não tem estrutura para me ver. Mas eu vou fazer o seguinte: entra aí na fenda da rocha, eu vou passar, e depois que eu passar, você vai ver um pouquinho da minha glória. Só de ele ter visto um pouquinho da glória de Deus, quando ele desce, o que acontece? O seu rosto está resplandecendo, irmão. Porque ficou o reflexo da glória de Deus no rosto de Moisés. E o povo olhava para Moisés e o rosto de Moisés resplandecia. Moisés colocou um véu para que aquilo não viesse ofuscar os olhos à vista daqueles que olhavam para ele. Imagina se você vê a glória, a face, a grandeza, a majestade de Deus. Não dá, irmão. O nosso corpo, a nossa estrutura não aguenta. Nós vamos cair duro, morto, fulminado, queimado, por causa da glória de Deus. Nós não temos como explicar aquilo que é inexplicável. É só Deus. Só Deus. No versículo 3 ele vai dizer: aquele que estava sentado no trono era do aspecto semelhante a jaspe, a sardônio, mas um arco-íris estava em volta do trono. Quando que Deus criou o arco-íris? Lá em Noé. Por causa da maldade da humanidade, Deus destrói a humanidade. E aí Deus olha e fala assim: não adiantou nada. O coração do homem é mau mesmo. Não vai dar certo. Mas eu vou deixar aqui um arco-íris. Toda vez que chover, vai passar a tempestade, vai ter o arco-íris. E aí eles vão poder, aí eu vou me lembrar da minha aliança, que eu destruí toda a terra em água, e agora eu não vou mais destruir a terra em água, então eu vou deixar aqui o arco-íris para eu me lembrar. Não que Deus vai se esquecer, mas simbolicamente, para que ele possa se lembrar que ele destruiu toda a humanidade com água, mas agora ele não vai mais destruir a humanidade, porque agora Jesus vai vir para perdoar os nossos pecados, para nos religar ao Senhor, para nos dar o acesso à presença do Pai. Então ali ficou o arco, irmãos, ficou o arco-íris. Por quê, irmãos? Porque Deus quer se relacionar conosco. Deus quer se relacionar com a sua igreja. O arco-íris simboliza, irmãos, a aliança. O arco-íris significa a graça, a misericórdia de Deus. Quando o Senhor ficava irado com a humanidade, ele olhava para o arco-íris e falava: não vou destruir, vou ter misericórdia, vou dar minha graça. E aí Deus simbolicamente tem lá no trono o arco-íris, porque ali ele fez aliança para conosco, ali ele fez aliança com a sua igreja, porque Deus, ele nos ama e quer a sua igreja com ele lá na glória. O Senhor quer você lá no céu, irmão. O Senhor quer você lá morando na cidade santa, na terra prometida. O Senhor está preparando tudo para este dia, irmãos. Aí ele vai dizer aqui, o texto vai continuando, e ele vai dizer aí no versículo 4, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, assentado neles havia 24 anciãos. Quem são esses anciões? Esses anciãos
Quem são eles? Diz que são as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, simbolizando a igreja, tanto do Novo como do Antigo Testamento, tanto do Antigo como do Novo, da Nova Aliança. São os 12 que vão representar tanto o povo judeu como a igreja de Cristo. O ancião não são anjos, o ancião são pessoas. O ancião, não, a gente já logo pensa assim, são pessoas já de uma certa idade, né, pastor Luiz? Os anciãos são pessoas já de idade. Não, mas não é isso não, irmão, são pessoas maduras, pessoas que têm liderança. E aí então, irmãos, que a mesma origem da palavra presbítero, quando você fala presbítero, na verdade é liderança, são líderes. E ali o Senhor está ali, no centro, os 24 anciãos, o arco-íris, e ele já contemplou tudo isso aí, já está tudo contemplado, irmãos. E ele vai dizer que esses anciãos, está aí, assentados, havia 24 anciãos, e eles estavam vestidos de branco, e na cabeça coroas de ouro. Branco, santidade, pureza, limpeza. Eles estavam limpos na presença do Senhor. A coroa é a recompensa, é o galardão. É aquilo que você está fazendo aqui quando você ganha uma alma para o Senhor, quando você abençoa o irmão, quando você ajuda o próximo, tudo vai sendo acrescentado nos galardões, vai sendo acrescentado, são pedrinhas na coroa. E quando eles estão ali, a Bíblia vai dizer em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aqueles que são fiéis receberão a coroa da vida. E esses 24 anciãos, eles estavam ali na presença do Senhor, mas quando os anjos começaram a dizer, santo, 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 eles tiraram as suas coroas, colocaram na frente e se dobraram na presença do Senhor em reverência ao Senhor. Irmão, você vai chegar lá no céu, todos nós seremos julgados. Haverá o julgamento para aqueles que não vão entrar no céu, para a condenação eterna. Mas haverá o julgamento daqueles que entrarão lá no céu, para receber as recompensas do Senhor. Que todos nós cheguemos lá, no céu, e possamos receber os galardões do Senhor. Cada alminha que você ganha para Jesus, é uma pedrinha na sua coroa. E ele vai continuando dizendo no texto, eles estavam vestidos de branco, tinham coroas na cabeça. Versículo 5, do trono saíram relâmpagos, vozes, trovões, diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. 7 Espíritos de Deus, irmãos, nós falamos sobre isso, falar sobre a plenitude de Deus. E Isaías 11, versículo 2, vai falar sobre esses 7 Espíritos de Deus, Espírito de conhecimento, de inteligência, de sabedoria. Ele vai falar sobre os 7 Espíritos de Deus. A plenitude de Deus estava sobre ele. Mas é interessante que vai falar sobre trovões, relâmpagos e vozes. Geralmente quando você escuta trovões e vê relâmpagos, o que você diz? Vai chover. Vai chover. O que o Senhor está dizendo? Ele está anunciando o dia do juízo. Ele está anunciando que haverá o dia do juízo. Para que a igreja já não vai mais estar aqui, mas a igreja vai estar com ele lá na glória. Mas haverá o juízo para aqueles que ficaram para a condenação eterna. Que nós possamos estar lá na glória, no dia do juízo, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, em nome de Jesus. Mas também aí no versículo 6, e diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro. Era um mar de vidro? Não, parecido com um mar de vidro,
claro como cristal. Quando a Bíblia fala do mar, está falando de pessoas. Pessoas limpas, pessoas puras, pessoas cristalinas. Está falando aqui da igreja, que já está lá na glória, morando com o Senhor. Ele viu um mar limpo, um mar como de cristal, um vidro transparente, porque na presença do Senhor não tem como esconder. Na presença do Senhor os olhos dele tudo vê, tudo contempla, e quando o Senhor olha para mim e para você, Ele vê a nossa alma, o nosso inteiro, Ele vê a nossa vida por dentro. Não tem como se esconder da presença de Deus. Ah, mas meu pastor não está vendo, a minha esposa não está vendo, o meu marido não está vendo, papai e mamãe não está vendo, mas Ele está vendo. E só de saber que Ele está vendo, irmão, tenha temor, porque Ele está contemplando todas as coisas. E lá no céu, vai ter só aqueles que têm o coração puro. Olha aí que diz aí em Apocalipse 13, 1. Eu vi uma besta que saía do mar. João está falando, eu vi agora. Não é como aquela propaganda de shampoo, que a mulher sai debaixo da água assim, ó, e chacoalha o cabelo. Não é que ele vai sair do mar. Não, a besta vai sair lá do meio do mar, vai vir andando sobre as águas, ou o mar vai se abrir, e ele vai chegar. Cheguei, hein? Não. Está falando de multidões, da iniquidade daqueles que ficaram. É do meio que vai sair o anticristo. O anticristo é aquele que vai contra tudo o que Cristo ensinou. Se Deus fala que uma coisa é boa, Ele vai falar, não, isso não é bom. Bom mesmo é aquilo que não presta. Ele é o anticristo, ele vai chegar como um bonzinho, uma pessoa de autoridade, vai falar no capítulo 13, várias autoridades que ele vai receber, e as pessoas vão reverenciar, mas no final do capítulo 13, você vai ver aí, aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número do homem, seu número é 666. E olha aí, voltando um pouquinho só no versículo 16, também obrigou, porque ele vai vir bonzinho, trazendo uma falsa paz. Olha, eu vou te ajudar, eu vou cuidar de você. Você está precisando de emprego? Eu vou te dar um emprego. Está precisando de dinheiro? Eu te arrumo dinheiro. Todo mundo vai gostar dele. Mas depois, aqui, ó, ele vai mostrar a carinha dele, a carranca dele, ó. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem a marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que tivesse a marca, que é o nome da besta, ou o número do seu nome, o QR Code do nome dele, vai ter lá. Por que, irmãos? Porque do mar que João está vendo aqui no capítulo 4, é a igreja santa, que já está com o Senhor lá na glória. Mas do 13, é aquele que vai se levantar do meio do mar, da multidão de iniquidade, de pecado, que vai reinar num tempo na terra, até que Jesus vai vir para dar um basta. E aí todos nós reinaremos com Cristo lá no céu. Amém, irmãos? Tá meio confuso, está entendendo? Glória a Deus. Então nós estamos aqui, irmãos. Por quê? Porque o diabo, irmão, ele se rebelou lá no céu, não foi? Ezequiel vai falar. Ele se rebelou lá no céu, aí ele foi expulso do céu, porque ele pensou, não que ele tomou o lugar do Senhor, não que ele já chegou lá com a rebelião formada para tomar, não. A Bíblia diz que o Senhor já sondou o pensamento do cão, do Lúcifer, que até então ele era Lúcifer, anjo de luz. Aí ele pensou, vou tomar o lugar de Deus. Quando ele pensou, automaticamente ele foi expulso do céu, e 1/3 dos anjos foi com ele, não foi? Foi. Jesus vai dizer que viu um raio, ele viu ele caindo na terra como um raio. Ele veio para a terra. Aí, irmão, frustrou os planos do diabo. Eu queria ser Deus no céu, mas não deu certo. Aí aqui, no capítulo 13, ele vai ser o Deus na terra.
Aí ele vai vir, irmão, porque já que não deu certo no amor, eu vou impor. E ele vai querer ser o Deus aqui na terra. Tudo porque ele é vaidoso, tudo porque ele quer reinar, irmãos. E ele não conseguiu reinar. Então ele vai ser destruído, uma vez por todas, lá no dia do juízo final. Vai ser destruído, mas até lá haverá choro e ranger de dentes. Mas a igreja vai estar com o Senhor lá no céu. A igreja vai estar lá triunfante. Triunfante porque nós já vencemos, combatemos o bom combate, completamos a carreira e guardamos a fé. Estamos com o Senhor agora lá na terra, no céu, na terra prometida, porque o Senhor é Deus. Aí ele vai dizer aqui, ó, continuando aí depois do rio, do mar. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, e o quarto parecia como uma águia em voo. Cada um tinha 6 asas, e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Essa visão é idêntica à visão que Ezequiel tem no capítulo 1 de Ezequiel. Você pegar o capítulo 1 de Ezequiel, é a mesma visão. Um anjo, que na verdade é um querubim, ele tinha face de leão, face de homem, face de boi e face de águia. O que simboliza isso? O leão, realeza, reinado. O boi, fortaleza. O homem, inteligência. A águia, rapidez. Como o voo da águia, rápida. Assim, ele viu aqueles querubins. Para que serve o querubim? Quando você vê lá em Gênesis 3, 24, quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, do jardim do Éden, por ter pecado, o que o Senhor colocou lá na porta lá do paraíso, lá no jardim do Éden? Um querubim com uma espada de fogo, para que ninguém mais entrasse naquele lugar. Quando o Senhor pediu para fazer a arca da aliança, o Senhor pediu para colocar 2 querubins em cima da arca, porque os querubins é aqueles que guardam a santidade de Deus. Por isso eles declaram: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Lá no trono tinha os querubins para guardar a santidade de Deus. Tudo aquilo que quer arrancar a santidade de Deus, vem o querubim para preservar, para cuidar, para guardar a santidade de Deus. Então ele está contemplando aqui, e a Bíblia é recheada, irmãos. Quando Isaías capítulo 6 vai falar sobre ali o anjo que tinha 6 asas, com 2 ele cobriu o rosto, com 2 os pés, com 2 eles voavam. Ali são serafins, mas os querubins são aqueles que guardam a santidade de Deus. Deus é 100% santo. Não dá para servir a Deus com pecado escondido, só dá para servir a Deus em santidade, porque Deus é santo e chama a sua igreja a uma vida de santidade. Não dá, irmãos, para vivermos uma vida de mentira, de falsidade, de hipocrisia. Na igreja eu sou santo, mas lá fora ninguém precisa saber o que eu faço. Não, irmãos, é santidade. Nós precisamos viver em santidade, porque o nosso Deus é santo. E aí, quando João chega lá no céu, viu o trono ocupado, o arco-íris, os 24 anciãos, os querubins, ele só pôde dizer uma coisa: eu cheguei no céu no dia de culto. Eu cheguei no céu no dia da adoração. No dia que estão todos reunidos, tanto as 12 tribos de Israel, como os 12 apóstolos, o mar de cristal, a igreja,
purificada, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. Todos estavam lá na presença do Senhor, declarando que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele era aquele que é, que era e que há de vir. E aí todos vão se prostrar na presença do Senhor, vão tirar suas coroas, porque na presença dEle, só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Aí eles vão se despir na presença daquele que é digno, irmãos. E quando eles se rendem para declarar que Ele é o Senhor, é Ele que é digno de todo louvor, de toda honra, irmãos, nós chegaremos lá naquele dia, aonde nós teremos o privilégio de adorar o nome do Senhor. Ei, presbítero, oi, pastor Walter, pastor Fausto, lá no céu, irmãos, nós vamos poder cantar. Aqui não deixa, mas lá a gente vai poder cantar, irmãos. Lá a gente vai poder, pastor Walter, lá nós vamos poder cantar, que nem João viu, irmão, lá vai ser bênção. Todos nós cantaremos um hino de louvor ao Senhor, pois o nosso Deus é santo, é digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Terminando o versículo 11. Tu, Senhor, e nosso Deus, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, inclusive eu e você, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Deus criou todas as coisas, Deus continua no governo, lá do céu, lá do trono Ele governa sobre a terra, lá do céu Ele governa sobre o universo. Você tem dimensão, irmão, que é o universo, não dá para dimensionar, o universo é infinito. Imagina, Paulo vai dizer que ele chegou lá no terceiro céu, aí alguém já foi para a lua uma vez e falou assim: eu estou olhando para a janela e não estou vendo Deus, porque o universo é infinito, Deus está muito mais além, muito mais alto, muito mais sublime. Deus está no controle do universo, irmão. Deus conhece as estrelas pelo nome. Imagina a dimensão do teu Deus e do meu Deus. O nosso Deus é infinitamente mais. A nossa mente é muito rasa para definirmos a grandeza de Deus. Não tem, a nossa mente não consegue compreender a grandeza de Deus. Ele é tremendo, Ele é muito grande, Ele é soberano, Ele é majestoso, Ele é todo poderoso, não dá para o homem sondar o nosso Deus, não dá, irmãos. Nosso Deus é muito grande. Esse texto está falando para nós aqui hoje, para nós, que o nosso Deus que criou todas as coisas, Ele tem todo o poder para sustentar, porque Ele continua no governo de tudo. Ele continua no governo de tudo. E o alerta para nós nesta noite é que Jesus está voltando. Jesus está voltando. E se o teu nome estiver escrito lá no livro da vida, nós entraremos lá. No dia do arrebatamento da igreja. João olhou, viu a porta aberta e foi arrebatado e entrou pela porta, chegou na sala do trono muito rapidamente. O corpo ficou. Quando a gente vê aqueles videozinhos do arrebatamento, mostra, a Bíblia ficou. Aqueles que estavam dentro da igreja. Porque você sabia que tem gente dentro da igreja que vai ficar no dia do arrebatamento, irmão? Misericórdia mesmo. Porque a gente prega para levar as pessoas para o céu. Mas no arrebatamento tem gente que não vai estar lá na chamada, na listinha. Mas você vai estar lá em nome de Jesus. Mas se você não tem certeza que no dia da chamada você vai entrar lá no céu,
Ainda tem tempo. Ainda tem tempo para tirar aquilo que precisa ser tirado e acrescentar aquilo que precisa ser acrescentado. Porque Jesus está voltando. Estava conversando com o pastor Fausto sobre o anticristo do capítulo 13. Nós acreditamos que ele já está sendo preparado, irmão. Ele é um homem, ele não é um demônio. É um homem que está sendo preparado pelo diabo para reinar. Não sei de onde ele vai vir, mas ele vai vir. E ele já está sendo preparado. Se ele já está sendo preparado, é porque está tudo pronto já para a volta do Senhor. Porque antes dele reinar, nós já fomos. E eu não vou estar aqui na tribulação, não, irmão. Se você é daquele que acredita que nós já estamos na tribulação, amém. Mas eu acredito que Deus não vai permitir, porque a tribulação é para o julgamento da terra, para o julgamento daqueles que não receberam Jesus em suas vidas. E como eu disse aqui há uns 2 domingos atrás, se a gente não tem prazer, não tem alegria de estar na presença de Deus com vida, por que eu vou querer estar na presença de Deus com morte, depois da morte? Agora, se na vida você tem alegria de estar na casa do Senhor, você tem prazer de estar lendo a palavra do Senhor, você tem prazer de perder alguns minutos ou horas em oração, você tem prazer de ligar o seu rádio, não para ouvir o funk, mas para ouvir um louvor que vai edificar a tua alma, que vai te levar para mais perto de Deus. Porque eu não sei se com você é assim. Às vezes a gente está passando alguma situação, e eu estou de joelho na presença do Senhor, e Deus começa a trazer um louvor ao meu coração. E aí a gente vai louvando, porque ali eu posso louvar, está só eu e Deus mesmo. Aí eu começo a louvar, e aquele louvor vai enchendo a minha alma. E horas nos dá alegria, horas nos faz chorar, horas nos dá força para vencermos a situação, porque o louvor, irmão, é muitas vezes ministrado do coração de Deus por os nossos corações. Então, irmão, tenha prazer de perder tempo com aquilo que vai edificar a tua vida e não com aquilo que vai tirar você de mais perto de Deus, irmãos. A gente vai falando, né, irmão, vai vindo coisas na nossa cabeça.